Então, o casamento com C de Cristo, essa lição é tentar comprovar essa tese e tentar mostrar para você que o seu casamento pode mudar quando Jesus vier a ser o Senhor de suas vidas. Veja bem, essa é a minha tese. Tem muita gente da igreja não crente ainda, não tomou a decisão por Jesus, não tem realmente uma relação com Jesus. E por conta disso, a vida inteira, não somente a vida conjugal, mas a vida inteira ainda é dominada, ainda tem o senhorio do pecado sobre o seu coração, sobre a sua vida. Abra comigo sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, é onde ele vai defender a universalidade do pecado, a injustiça humana, a depravação da raça humana, a queda universal da raça humana. Então toda a raça humana está morta. O pecado nos mata, o pecado consome, ele é um consumidor de vida, ele é um consumidor de coisas boas na nossa vida. E enquanto nós formos dominados pelo pecado, nós seremos criaturas mortas, trabalhando por coisas que nós queremos que estejam vivas, mas um morto em si mesmo não pode gerar vida. Então o apóstolo Paulo diz assim, que se conclui, a partir do verso 9, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Veja bem que o pecado nos inutiliza, o pecado nos leva a fugir do plano de Deus. O pecado bloqueia o nosso entendimento. Paulo diz, não há quem entenda. O pecado nos impede de buscar legitimamente a Deus. O pecado é uma força maligna. Agora preste atenção. Agora ele vai começar a falar sobre os efeitos do pecado na nossa vida. Ele diz assim, a garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. Garganta, língua, lábios, lembra o quê? Garganta, língua, lábios, lembra o quê? O falar. O exercício da linguagem. Então essa é o primeiro ponto que o apóstolo Paulo toca em Romanos capítulo 3, que diz que o pecado afeta a linguagem, o pecado afeta o jeito de falar. A garganta é sepulcro aberto, quer dizer, só flui morte. A língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de... Olha quantas palavras ele usa para definir o poder do pecado no jeito de falar. Depois, verso 15, são os seus pés. Então eu gostaria que você estivesse com a sua Bíblia, com a sua canetinha, você vá sublinhando primeiro os primeiros 3 versículos, o 13 e 14, falando da linguagem, da boca, que a gente vai resumir garganta, língua, lábios, boca numa coisa só, boca. Depois diz os seus pés, você pode sublinhar a palavra pés, são os seus pés velozes para derramar sangue. O pecado nos leva a caminhar por caminhos que não são os caminhos de Deus. E aqui o apóstolo Paulo está falando de caminhos de violência. Nos seus caminhos, o que ele vai deixando para trás? O que vai deixando para trás, meus irmãos? Destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Desconhecem o caminho da paz. Uma das coisas que o pecado faz é bloquear o conhecimento da caminhada pacífica. Então, muitos lares em guerra, muitos casamentos em guerra, casamentos cristãos, estão dentro deste contexto deformador do pecado. Isso significa o quê, pastor? Que o pecado tem domínio.
E o que a Bíblia Sagrada diz? Diz que se você for de Jesus, o pecado não terá mais domínio sobre a sua vida. Quando Cristo passa a ser o seu Senhor, o pecado é destronado. Daí a minha tese, de que se você vive com a boca cheia de engano, os pés caminhando por caminhos tortuosos, gerando apenas destruição e miséria, e levando você a desconhecer uma vida pacífica, então significa que o pecado está dominando sua vida e que você precisa de Jesus. Não se engane com experiências religiosas. Não se engane com anos de igreja. Não se iluda com o fato de você ter dezenas de anos sentados na igreja ouvindo mensagem, porque nós podemos nos habituar a tudo. A tudo. Aqui a ideia é destronar o pecado para que Cristo passe a ser o seu Senhor.